Bom, vou começar hoje a resolução pelo exercício 31. São exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo. Esse 31A, ele quer descobrir um dos catetos do triângulo retângulo, tá? Cuja hipotenusa é 17 e o outro cateto é 15. Então, nós vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim. Daí, agora resolve o 17 e o 15 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289. 15 ao quadrado, 225. Pega esse 225 que está somando, passa subtraindo. Resolve a subtração. Pega esse quadrado, passa como raiz quadrada. Então, o x aqui é 8. Isso na letra A. Na letra B, nós vamos ter dois trabalhos, tá? Ele está pedindo o x, mas eu não consigo encontrar direto o x porque eu não sei esse cateto aqui, ó. O x é um dos catetos desse triângulo, que eu tô passando o mouse aqui, ó, tá? Cuja hipotenusa é 12, mas eu precisaria saber esse outro cateto, porque eu tenho que saber 2 para descobrir o terceiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir esse lado, que a princípio não está sendo pedido, mas eu vou descobrir para me ajudar a descobrir o x. Então, eu vou começar aplicando o teorema de Pitágoras nesse primeiro triângulo aqui, que tem lados catetos 6 e 9. Repare que se eu passar o quadrado como raiz, eu vou chegar em y igual a raiz de 117. Mas 117 não tem raiz exata e eu também não preciso descobrir qual é a raiz de 117. Por quê? Nesse outro triângulo aqui, ó, cuja hipotenusa aqui é 12, os catetos são x e y, e eles são elevados ao quadrado. Então, o que eu quero é o y ao quadrado, tá? Então, eu já vou substituir. Resolve aqui, ó, 144. E aqui você já troca o y ao quadrado pelo 117. Aí passa o 117 subtraindo. Vai dar 27. E passa esse quadrado como raiz. Aí agora sim, eu tenho uma raiz de um número que não é exata, mas dá para simplificar. Então, como que eu vou fazer para simplificar aqui? Ó? Pego o 27 e fatora. 27 dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Toda vez que um número se repete duas vezes aqui na fatoração, ele sai da raiz. Então, eu vou reescrever essa raiz assim, ó. Raiz de 27 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Então, esse 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado aqui, ó, sai da raiz. Então, esse é o valor de x. 3 raiz de 3. É isso. Eu vou printar esses dois. Para quem não for depois assistir o vídeo, quiser só olhar no chat. Eu vou abrir um slide novo para resolver o C e o D.
Bom, aí na letra C, o x é o lado do quadrado, tá? Então, como ele é o lado do quadrado, todos os lados são iguais a x. Então, aqui é x e aqui é x. Focando aqui só nesse triângulo retângulo, a diagonal do quadrado, que é 4, é a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Os catetos são x e a hipotenusa 4. Resolvendo, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Pega esse 2 que está como exponencial aqui, passa como raiz. E aí tem que simplificar o 8 também. Então, vai ficar 8 dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Apareceu 2 vezes o 2 aqui, troca a raiz de 8 por raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 que está ao quadrado sai da raiz. Pronto, esse é o valor do x. Agora, aqui na letra D, ele está indicando aqui por esses tracinhos que trata-se de um triângulo equilátero. Então, se aqui mede 6, aqui também mede 6, aqui também mede 6, tá? Quando o triângulo é equilátero, esse tracejado aqui que está indicando a altura, também é a mediana, também é a bissetriz. O que significa isso? Ele está dividindo esse ângulo ao meio e está dividindo esse lado aqui ao meio. Então, aqui mede 3. Então, reparem, eu vou focar nesse triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 6 e os catetos medem 3 e x. E vou aplicar Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado dá 9. Pega esse 9 que está somando, passa subtraindo. 36 menos 9, 27. Aí passa aqui como raiz quadrada. E a gente fez na letra A, não, na letra B, raiz de 27, que é 3 ao quadrado vezes 3. E esse quadrado sai, né? Tira o 3 ao quadrado da raiz, vai ficar 3 raiz de 3. Esse é o valor do x. Vou printar também. Agora, vou pegar o exercício 32. Bom, o exercício 32, ele diz o seguinte: quanto medem os catetos e a altura relativa à hipotenusa de um triângulo, sabendo que essa altura determina sobre a hipotenusa segmentos de 3 e 5 centímetros. Ou seja, ele deu aí as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Então, nós temos a seguinte situação. A gente tem aqui um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é reto. Existe uma altura relativa à hipotenusa, que é essa daqui, tá? Então, ficou, deixa eu diminuir um pouquinho, porque ficou muita diferença de tamanho. E é 3 e 5, então são quase do mesmo tamanho. Então, de novo, ó. Aqui é um ângulo reto, aí aqui eu tenho uma altura relativa à hipotenusa. A hipotenusa mede 8. Como que eu sei isso? Eu sei porque ele disse aqui, ó, que as projeções medem 3 e 5. O que o exercício quer saber? Os catetos, vou chamar aqui de Bzinho e Czinho, e a altura relativa à hipotenusa, que é o Hzinho.
Bom, aí nós vamos usar relações métricas que relacionem esses elementos aqui que estão faltando com esses que foram dados, tá? Para descobrir os catetos, tem um que é bem simples, que é o quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, b ao quadrado é igual a 3 vezes 8. O mesmo se aplica para o outro cateto. O quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, c ao quadrado é igual a 5 vezes 8. E por último, eu tenho uma relação aqui estabelecida entre a altura relativa à hipotenusa e as projeções, que é a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, as projeções são 3 e 5. Agora, resolvendo. Aqui, 3 vezes 8 dá 24. Então, b é igual a raiz de 24. Dá para simplificar, tá? 24 dá para ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. E aí, esse 2 que está ao quadrado sai da raiz. É só fatorar que a gente vai achar esses valores. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Aqui, c ao quadrado é igual a 40. Então, c é igual a raiz de 40. 40 também dá para fatorar. 40 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Então, esse 2 sai. C é igual a 2 raiz de 10. E por último, h ao quadrado é igual a 15 e h é igual a raiz de 15. Aí o 15 não dá para fatorar, até dá para fatorar, mas dá 3 vezes 5, então não resolve o meu problema, tá? Eu não consigo tirar ninguém daqui de dentro do 15. É isso. Deixa eu printar. Agora eu vou pegar o exercício 33. Ele está dizendo o seguinte: uma piscina com forma de um paralelepípedo retângulo tem 40 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade. Que distância percorrerá alguém que nade na superfície em linha reta de um canto ao canto oposto dessa piscina? Tomar raiz de 5 como 2,23. Bom, então vamos tentar entender. A situação é mais ou menos essa daqui. Nós temos uma piscina, mais ou menos assim. Aí o exercício está dizendo o seguinte: ela tem 40 metros de comprimento por 20 de largura. Então, aqui tem 40 e aqui tem 20, tá? 40 de comprimento, 20 de largura. A profundidade, 2 metros. Que distância percorrerá alguém que nade na superfície em linha reta, então, de um canto daqui até o canto oposto? Essa distância, vou chamar de D. É isso que o exercício quer saber, tá? Bom, então vamos focar nesse triângulo retângulo aqui, ó, metade da superfície da piscina. Os catetos são 40 e 20, e aí a gente consegue determinar o D. Então, D é a hipotenusa, né? O tanto que ele vai se deslocar aqui em cima da piscina, na superfície, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 40 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 40 ao quadrado dá 1.600. 20 ao quadrado dá 400. 1.600 mais 400 dá 2.000. Passa esse quadrado como raiz.
Aí o próximo passo é fatorar o 2.000. Então, pega o 2.000 e divide pelos números primos. Então, olha, dividido por 2 vai dar 1.000, por 2 vai dar 500, por 2 vai dar 250, por 2 vai dar 125, aí não dá mais para dividir por 2. Vou dividir por 5, vai dar 25, por 5, 20, por 25 por 5, 5, 5 por 5, 1. Todo mundo que se repetiu 2 vezes vai sair de dentro da raiz, tá? Então, D é igual 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Aqui não é 2 ao quadrado, aqui é 5 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vezes 5, porque esse 5 ficou sozinho. Aí sai o 2, esse outro 2 e o 5. Todos esses aqui saíram de dentro da raiz. Só ficou na raiz o 5. Por isso que ele estava dizendo aqui que a gente usasse a raiz de 5 igual a 2,23. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Aí, no lugar dessa raiz, eu vou colocar aquela aproximação que estava sendo falada lá no enunciado, tá? Então, efetuando aqui, ó, essa multiplicação, é só dobrar o valor, né? 4, 4, 6, e deslocar a vírgula uma casa para a direita. 44,6 metros. Essa é a distância que uma pessoa que nadar na diagonal aqui, ó, numa piscina de 40 por 20 vai nadar, 44,6 metros. É isso. Vou printar aí o 33. Pra quem chegou agora aí, que foi o Marlon, né? Se você tiver alguma dúvida, Marlon, é só abrir o microfone, tá bom? Vou pegar aqui agora o 34. Bom, vamos lá. O 34 está falando o seguinte: a figura mostra o perfil de uma escada formada por 6 degraus idênticos, cada um com 40 centímetros de largura. A distância do ponto mais alto da escada ao solo é 1,80 m, a distância vertical. Qual é a medida do segmento AB? Bom, se a distância aqui é 1,80 m, aqui está sendo dado em centímetros, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar 1,80 m em centímetros, que é a mesma coisa que 180 centímetros, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Como estava dizendo aqui, ó, 6 degraus. Se tem 180 centímetros de altura, significa que a altura de cada degrau é 180 centímetros dividido pelos 6 degraus, que vai dar 30 centímetros. Então, significa que aqui mede 30, aqui mede 30, a altura de cada degrau é igual a 30. E a largura é 40. Aí, como ele quer saber a distância aqui do segmento AB, é só descobrir essa distância aqui, ó, e multiplicar por 6, tá? Então, o que eu quero saber são 6 vezes o D. Para isso, eu vou descobrir quem é o D. Então, eu vou aplicar Pitágoras em um dos triângulos, tá? Lembrando que aqui é 30, aqui é 40, porque o outro 30 ficou aqui em cima, ó. Mas aqui é 30, aqui é 40. Esse pedacinho aqui que é 30. A altura é 30, a largura é 40. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar, ó, D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado.
D ao quadrado é igual 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. Somando aqui vai dar 2.500. E a raiz de 2.500 é 50. Então, como ele quer saber 6D, 6 vezes 50. 300 centímetros. Essa é a medida aí de AB. É isso. Simplesinho aí, né, gente? Vou capturar aqui a tela. Para quem não quiser depois assistir o vídeo, é só olhar o chat também. Agora eu vou pegar o 35. Eita, criança. Bora lá. Vou abrir um slide novo aqui. Exercício 35. Saindo de um ponto O, um robô caminha em linha reta e sucessivamente 10 metros na direção sul. Então, ele tá aqui, ó, num ponto... Peraí. Tá aqui no ponto O. Aí ele caminha 10 metros em direção a sul. Depois, 3 metros na direção leste. Depois, 6 metros na direção norte. E de lá retorna em linha reta ao ponto de partida. Então, aí sai daqui e volta no O. Quantos metros o robô percorreu ao todo? Bom, 10 mais 3 mais 6 e mais esse daqui que nós não sabemos. Então, esse aqui que a gente precisa descobrir, tá? É importante notar o seguinte. Até aqui são 6 metros. Só que tudo aqui, ó, tudo mede 10 metros, tá? Então, significa que esse pedacinho aqui mede 4. E a gente sabe que esse mede 3. Então, dá para descobrir o x. X ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Trata-se de um triângulo pitagórico, né? Os catetos são 4 e 3, então a hipotenusa vai dar 5. 16 mais 9, raiz de 25 é igual a 5. Aí agora é só somar. A distância que ele percorreu foi 10. Então, a distância percorrida, 10 mais 3 mais 6 mais 5. 13, 19, com 5, 24. 24 metros. É isso. Agora eu vou pegar o 36. O 36 diz o seguinte: em certo trecho de um rio, as margens são paralelas. Ali, a distância entre os dois povoados situados na mesma margem é 3.000 metros. Então, ele está falando o seguinte: tem duas margens aqui, ó, de um rio, tá? E a distância entre dois povoados, que ele não falou quais são, então eu vou colocar aqui povoado A, povoado B. A distância entre os dois é de 3.000 metros. Esses povoados distam igualmente de um farol situado na outra margem. Então, existe um farol lá na outra margem, cuja distância entre A e B é a mesma. Então, o farol está aqui, tá? Aqui é D e aqui é D, que é a mesma distância. Sabendo que a largura do rio é de 2 quilômetros,
ou seja, a distância de F até a outra margem é igual a 2 quilômetros. Eu vou colocar em quilômetros, então aqui eu vou mudar para quilômetros, tá? 3 km. Aí, vamos ver. Determine a distância do farol a cada um dos povoados. Bom, trata-se aqui de um triângulo que a gente chama de triângulo isósceles, tá? Por que ele é um triângulo isósceles? Porque ele tem esses dois lados aqui, ó, com a mesma medida. Quando um triângulo ele é isósceles, a altura, que é essa distância que incide perpendicularmente aqui, ó, na segunda margem, tá? Sai do F, chega aqui na margem que contém os povoados, formando com ele 90 graus. Essa altura também é a mediana e também é a bissetriz. Isso acontece no triângulo isósceles e no triângulo equilátero, que foi um que a gente fez quase agora. Então, significa que ele divide esse lado AB ao meio, tá? Então, aqui é 1,5 km e aqui também 1,5 km. Aí, focando agora só em um dos triângulos retângulos, dá para a gente descobrir a distância D. Então, D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 1,5 ao quadrado dá 2,25, somando 6,25, passo o quadrado como raiz, raiz de 6,25 é 2,5. Então, significa que essa distância D aqui, ó, tem 2,5 km. É isso. Professora, de onde saiu esse 1,5? Saiu assim, ó. Ele tá dizendo aqui que a distância entre os dois povos é 3.000, dois povoados, certo? 3.000 metros. 3.000 metros é a mesma coisa que 3 quilômetros. Aí, eu peguei aqui de A a B, tem 3 quilômetros, só que essa linha aqui, ó, que é a altura relativa a esse lado, ela divide o lado ao meio. Então, eu fiz 3 dividido por 2, que deu 1,5. Então, é daqui que surgiu esse 1,5, porque ele é a metade da distância entre os dois povoados. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, agora eu vou só colocar aqui o print. E agora eu vou pegar o 37. Bom, o 37 está dizendo o seguinte: no portão retangular da casa de Horácio, foi necessário colocar diagonalmente um reforço de madeira, uma ripa, com 3 metros de comprimento, sabendo que a altura do portão excede em 60 centímetros seu comprimento. Então, vamos tentar enxergar isso daí, ó. O Horácio tem um portão cuja altura excede em 60 centímetros o comprimento. Então, o comprimento é menor. Eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. A altura é 60 centímetros maior. Eu vou transformar em metro. Então, eu vou dizer que a altura é 0,6 mais X. Tá? Então, a altura desse portão aqui, ó, é 0,6 mais X. E o comprimento aqui é X. Aí, vamos finalizar aqui o portão. Então, é um portão retangular, né? O comprimento é menor do que a altura. Ele pegou e colocou uma ripa de madeira diagonalmente aqui, ó, tá? E essa ripa tem 3 metros. Por isso que eu transformei os 60 centímetros em metros, para ficar tudo em metro. Bom, dessa forma aqui, ele quer descobrir as dimensões do portão, ou seja, o comprimento e a altura, tá?
Para isso, a gente vai focar só no triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 3 e os catetos são 0,6 mais x e x. E vamos aplicar Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, então aqui vai dar 9, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado. Aí aqui, ou a pessoa aplica produtos notáveis, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou faz 0,6 mais x vezes 0,6 mais x, que vai dar na mesma, tá? Fazendo a distributiva. Então, se eu for fazer aqui a distributiva, vai ficar 0,6 vezes 0,6, 0,36. 0,6 vezes x, 0,6x. X vezes 0,6, 0,6x. E x vezes x, x ao quadrado. Então, juntando aí número com número, x com x ao quadrado com x ao quadrado, ó. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 0,6x mais 0,6x dá 1,2x. E aqui o 0,36 está sozinho. Bom, surgiu aqui uma equação de segundo grau, né? Então, para resolver, eu vou ter que passar o 9 para o lado direito, porque eu tenho que igualar a zero. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 1,2x mais 0,36 menos 9. Isso é igual a zero. Resolvendo essa conta aqui, dá 2x ao quadrado mais 1,2x menos 8,64, igual a zero. Como todo mundo aqui é par, dá para eu simplificar dividindo por 2. Dá uma diminuída aí na minha equação do segundo grau. X ao quadrado mais 0,6x menos 4,32. Para resolver a equação de segundo grau, tem algumas formas, né? Mas a forma mais conhecida e mais usada normalmente é delta e Bhaskara, tá? Então, eu vou relembrar vocês aqui, ó, quem que é o delta, que faz tempo que não fazem, então devem ter esquecido, podem ter esquecido, né? Vou colocar aqui. O delta é b ao quadrado menos 4ac, e depois de fazer delta, a gente tem que fazer Bhaskara, o oposto do b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Por conta do espaço, eu vou fazer de forma resumida, tá? Então, eu vou colocar aqui direto, ó. B ao quadrado menos 4ac, então é 0,6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4,32. O resultado desse delta dá 17,64. Então, vai dar um valor aproximado, tem que usar a calculadora para fazer esse exercício, tá? Oposto do B, então, menos 0,64, menos 0,6, o B é 0,6. Aí, fazendo a raiz quadrada de 17,64 na calculadora, 4,2, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Então, se a gente reparar aqui, ó, o x1 vai dar menos 0,6 mais 4,2, tá? Menos 0,6 mais 4, menos 0,6 mais 4,2. Deixa só eu conferir esse valor do 17,64 na calculadora, só para ter certeza se é isso mesmo. Raiz de 17,64. É isso mesmo, 4,2 exato. Então, fazendo menos 0,6 mais 4,2 vai dar 3,6, que dividido por 2 é 1,8. Então, o x é 1,8, 1,80 m. Por que eu não vou fazer o x2? Porque o x2 é menos 0,6 menos 4,2, então dá dois números negativos, tá? Somados vai dar menos 4,8 e dividido por 2, menos 2,4. Só que eu não posso dizer que uma medida, um comprimento, é menos 2 metros, 4. Não faz sentido, né? Então, por isso eu vou parar aqui nesse primeiro, tá? Agora,
eu tenho que voltar para cá, porque o que eu quero saber são as dimensões do portão. Então, a altura, que é 0,6 mais x. O x eu acabei de descobrir que é 1,80 m. Então, 0,6 mais 1,80 m, a altura 2,4 metros. E o comprimento é o próprio x. Comprimento é o próprio x, que é 1,80 m. É isso. Então, ó, o comprimento é 1,80 m, a altura é 60 centímetros a mais. Então, 1,80 m mais 60 centímetros, 2,4 metros. É isso. Um pouquinho trabalhoso porque mexeu com números decimais, né? Agora eu vou capturar essa tela aqui. E nós vamos para o 38. Vou capturar já o 38 e o 39. Bom, o 38. O perímetro de um quadrado é 36. Qual é a medida diagonal desse quadrado? Perímetro é a soma dos lados, tá? E como um quadrado tem todos os lados iguais, então significa que todos os lados medem x, mas que tá dizendo aqui que a soma desses 4x dá 36. Então, eu consigo descobrir quem é x. X é 36 dividido por 4, que é 9. Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, tem um quadrado de lado 9, 9, 9, 9 e 9. E o que eu quero saber é a diagonal desse quadrado. Essa medida aqui, ó. Ou seja, é só a gente focar em um dos triângulos, tá? E aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Diagonal ao quadrado vai dar 81 mais 81. Diagonal ao quadrado vai dar 162. Aí, raiz de 162 precisa fatorar. Vou colocar aqui, depois eu apago, para caber depois do 39. Então, 162 dividido por 2 vai dar 81. 81 não dá para dividir por 2, vamos dividir por 3, vai dar 27. Por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, esses dois aqui, ó, que apareceram duas vezes, vão sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, no lugar da raiz de 162. E os 3 aqui, ó, esse e esse, vão sair. Então, vai ficar 3 vezes 3, raiz de 2. Diagonal, então, é 9, raiz de 2. É isso. Essa é a distância. Se o exercício tivesse pedido para a gente substituir a raiz de 2 por 1,4 aproximadamente, aí nós faríamos 9 vezes 1,4, tá? Como ele não pediu, eu vou deixar desse jeito mesmo. Então, esse aqui, ó, é o exercício 38. Agora eu vou fazer o 39. A altura de um triângulo equilátero mede 6 raiz de 3. Qual é o perímetro desse triângulo? Então, aqui, ao invés de dar os lados, ele deu a altura, tá? Então, nós temos a seguinte situação. O triângulo, ele é equilátero. Isso tem um significado importante, porque significa que ele tem todos os lados de mesma medida. Então, como eu não sei qual é, eu vou chamar de L. L, L, e esse aqui também é L, tá? Aí ele dá a altura, dizendo aqui que essa altura é 6,3, não, 6 raiz de 3. 6 raiz de 3.
Muito importante, a altura no triângulo equilátero, ela divide esse ângulo ao meio e divide esse lado ao meio. Significa que aqui eu vou ter a metade de L, tá? Focando, então, em um triângulo retângulo, eu consigo aplicar hipotenusa e vou ter uma incógnita só, que é o L. Então, vai ficar assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, L ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado, um cateto é 6 raiz de 3, o outro cateto é L sobre 2. Agora, efetuando aí os quadrados, 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 ao quadrado só cancela a raiz, L sobre 2 ao quadrado vai dar L sobre 4. Quando tem uma fração, tem que levar os 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 36 vezes 3, dá 108. Vou passar já o... Não coloquei aqui o quadrado, né? L ao quadrado e 2 ao quadrado. Vou passar esse L ao quadrado sobre 4 subtraindo. E aqui do lado direito fazer essa multiplicação, 108. Aqui eu preciso do mesmo denominador, então vou fazer o MMC, tá? 4 dividido por 1, 4, vezes 1, 4. Então vai ficar 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 108. Passa esse 4 multiplicando e efetua aqui a subtração. Então vai dar 3L ao quadrado é igual a 108 vezes 4. Pega o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 108 vezes 4 dividido por 3. 108 dividido por 3, 36. Então, eu vou fazer só essa divisão aqui, ó. E vou deixar o 36 vezes 4 dentro da raiz. Por quê? Tanto o 36 quanto o 4, eles têm raiz quadrada exata, tá? Então, significa que se eu multiplicasse aqui, também teria. Vai ficar 36 vezes 4, vou fazer a multiplicação, né? 36 vezes 4 dá 144. Então, raiz de 144. Significa que o lado mede 12. Então, aqui mede 12, aqui mede 12, aqui mede 6 e aqui mede 6. Aí, a pergunta é qual é o perímetro. O perímetro é a soma dos 3 lados. Então, 3 vezes 12, que é 36 metros, já que a unidade de medida foi dada em metros. É isso. Então, tá resolvido aí o 38 e o 39. Eu vou encerrar a gravação. E aí, tá faltando alguns ainda, né? Se não me engano, é até o 42. Aí eu tenho um outro plantão agora com um outro segundo ano. Eu vou resolver os últimos e eu mando o vídeo para vocês, tá bom, gente?